Olá pessoal, como estão? Eu espero que bem. Estarei passando agora para vocês uma receita de como fazer queijo brie em casa de uma maneira bem simplificada e com ingredientes que vocês podem encontrar aí no supermercado mais próximo de vocês. Bom, então vamos lá. Os ingredientes são esses: as 2 culturas de mofo branco, que vocês podem estar substituindo aí por um queijo brie comprado em qualquer supermercado, onde vocês vão estar extraindo aquela partezinha branca do queijo, misturando com um pouquinho de água e usando como uma cultura normal. O coalho, que vai estar sendo usado para talhar o queijo, a cultura mesofílica, que vocês podem estar substituindo aí pelo iogurte natural, 1 colher de sopa para cada litro de leite, o cloreto de cálcio, que é um ingrediente opcional, o sal sem iodo, que vocês encontram em qualquer supermercado. Eu estou usando aí o sal marinho, e então vamos lá. Bom, para fazer os queijos aqui eu sempre uso essa técnica: pego uma panela menor, coloco no fogo com um pouquinho de água, deixo essa água ferver e aí coloco a panela maior com leite dentro por cima, que aí ajuda a manter melhor a temperatura do leite sem evitar que ele queime por baixo pegando diretamente a chama na panela. O primeiro passo para estarmos fazendo queijo brie é aquecer o leite a uma temperatura de 35 graus Celsius. Para fazer o controle dessa temperatura, eu recomendo que vocês usem um termômetro para alimentos. Esse vocês encontram em qualquer loja de conveniência. Após o leite atingir a temperatura, vamos adicionar agora o fermento lácteo, que é usado para dar o sabor e o aroma no queijo. Apenas soltamos a cultura por cima do leite para deixá-la hidratar um pouco. E caso forem usar o iogurte natural no lugar do fermento lácteo, façam a mistura do próprio leite que vai ser usado para fazer o queijo com o iogurte natural, deixando ele bem diluído. Em seguida, adicionamos as culturas do mofo branco, onde caso vocês forem usarem o queijo brie pronto no lugar, vocês vão fazer a remoção daquela pequena película branca que tem no queijo, diluindo ela com um pouquinho de água, misturando bem e adicionando no leite que será feito o queijo. Agora será adicionada a segunda cultura do mofo. E aí aguardaremos 5 minutos para deixar as culturas tanto do fermento lácteo quanto dos mofos hidratar. Após 5 minutos, mexemos bem o leite para misturar bem as culturas. Sempre lembrando de manter a temperatura do leite ao mais próximo possível de 35 graus Celsius. Após misturarmos bem, esperaremos por 40 minutos para deixar as culturas atuarem no leite. Após 40 minutos, iremos adicionar o cloreto de cálcio. Claro, este é um ingrediente opcional, então se você não tiver, não se preocupe. Em seguida, prepararemos o coalho, onde faremos a diluição do mesmo com um pouco de água. E caso você use água de cacimba, não se esqueça de fervê-la previamente, e nem de adicioná-la muito quente ao coalho, deixe ela ficar em temperatura ambiente. Caso você adicione quente ao coalho, acabará matando o mesmo. Você deve misturar bem o coalho na água, mexendo bastante. Adicionaremos agora o restante do coalho, buscando diluir o melhor possível do coalho na água.
Agora, com o coalho pronto, o adicionaremos lentamente ao leite, mexendo por 1 minuto, não mais que isso. Após misturar bem o coalho, esperaremos 1 hora e meia para que o coalho haja no leite. Após esse tempo, seu leite já deve estar coalhado, assim como é mostrado no vídeo. Caso o mesmo não tenha coalhado, você pode esperar um pouco mais de tempo até o mesmo atingir este ponto. Ou, como último caso, transformar o leite em ricota. Agora que o leite já está coalhado, faremos o transplante do leite da panela, o coalho, para um pote com a ajuda de uma espumadeira. O pote que estou usando é para um queijo de 1 kg. Procure não usar um pote muito grande, porque mesmo que isso seja mais rápido de transportar o coalho para o pote, este se tornará um queijo brie muito fino e quebradiço. Esse processo poderá levar até algumas horas, então tenha paciência. Vá aguardando o coalho baixar com a medida que o soro sai e adicione o resto aos poucos. Após adicionar todo o coalho, você deve começar a virar o queijo a cada hora, repetindo esse processo pelas próximas 6 horas. Após isso, vire a cada 8 horas por um dia. Após esse período, seu queijo deve ter atingido a metade do tamanho inicial, onde estará pronto para adicionar o sal. Para salgarmos o queijo, faremos a diluição do sal sem iodo em um pouco de água, o que facilitará a absorção do sal. Não esquecendo de usar água fervida e a temperatura ambiente. Após 12 horas, devemos virar o queijo e salgar o outro lado também. Após 12 horas da salga do queijo, deveremos armazená-lo mesmo em um ambiente úmido e a temperatura de 8 graus Celsius. Para isso, eu uso a geladeira e um pote com um pouco de água dentro. Após 7 dias guardados na geladeira, deveremos fazer uma lavagem com a cultura dos mofos no queijo. Isto visa estimular o crescimento do mofo branco na parte externa do queijo.
A proporção usada aqui é a mesma utilizada inicialmente no leite, diluindo esta em um pouquinho de água. Aqui você pode repetir o mesmo processo de retirar o mofo branco de um queijo brie pronto para a substituição da cultura. Com a ajuda de um pano, molhe o mesmo na cultura e lave bem o queijo de todos os lados. Lave e esfregue bem o queijo com a cultura e o restante que sobrar, despeje na parte superior do queijo. Após esse processo de lavagem do queijo, você deverá armazená-lo na geladeira por mais 2 a 3 semanas, onde, caso perceber que o mofo branco segue a não crescer, você pode repetir o processo de lavagem mais 1 ou 2 vezes. Após 3 semanas, o seu queijo brie deve estar com uma bela camada de mofo branco, estando pronto para ser embrulhado, onde para isso faremos uso do papel alumínio. Embrulhe bem o queijo no papel alumínio, cuidando para que o mesmo não fique com aberturas. Agora, com o queijo já embrulhado, você deve armazená-lo na geladeira a 4 graus Celsius por mais 1 a 2 semanas. Após um total de 1 mês, o seu queijo brie deve estar pronto para o consumo. Bom, vamos embrulhar o mesmo para ver como é que ficou. Podemos ver que está com uma camada de mofo branco bem coberta e bem uniforme.
de ambos os lados, não só em cima como embaixo também. Dá uma aproximada para ver melhor de perto. Bom, então vamos cortar ele para ver como é que ele está por dentro. Dá para ver que ele está bem macio. Lembrando que quanto mais tempo for deixado na maturação ali, depois de embrulhado, mais molinho ele vai ficar. Reparem como ele está bem derretido e bem uniforme. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do resultado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários. E se tiver ideia de algum outro queijo para a gente fazer aí, deixe nos comentários que eu vou estar dando uma olhada. Valeu, pessoal. Até logo.